Para a gente bater um papinho também aos amigos da imprensa de Maceió. Professor, boa noite. Primeiramente, obrigado em receber a Gazeta. CSA começa naquela mesma pressão que recebeu do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Parecia que o CSA estava se perdendo no controle. O Itabaiana até conseguiu o gol, era um Itabaiana superior. Depois o Itabaiana começa a baixar a guarda e o CSA começa a encontrar o seu espaço dentro de campo, até começar o segundo tempo e o CSA ser dominante o tempo inteiro. Por que aquele CSA do segundo tempo não foi o CSA do início do jogo para não receber aquela pressão e tomar aquele gol do Itabaiana? Boa noite, professor. Boa noite. Isso são coisas que a gente também vê, né? E também quer que a gente inicie do jeito que a gente terminou. Mas, infelizmente, a gente entrou desligado no jogo e proporcionou ao Itabaiana logo de cara 2 chances, né? Nós poderíamos ter tomado 2 gols logo de cara, 3 minutos, poderíamos ter tomado 2 gols. Aí, depois de 20 minutos do jogo, parece que o time acordou e aí sim, aí foi realmente o CSA. Aí dominamos o jogo todo e falhamos nas conclusões, né? A gente não acertou realmente o gol e aí amargamos aí uma derrota que não estava nos nossos planos. Era um jogo onde a gente poderia até empatar, que nós estaríamos no G8, mas não tem nada perdido ainda. Agora temos 2 jogos em casa para poder fazer realmente os pontos que a gente precisa para a classificação. Professor, boa noite. Hoje você não teve o Gustavo Nicola suspenso, né? A escolha foi do Léo Costa. O que você pensou, né, de deixar o time no meio mais compacto, o Léo com o Camacho dar uma estabilizada melhor na questão defensiva? E no segundo tempo, queria que você me explicasse um pouco das alterações, né? O que você enxergou para tentar mudar ali, o que o CSA conseguisse mais volume de jogo? Olha, a princípio o Léo é o jogador que tem mais a característica do Nicola, um jogador de marcação que se encaixa bem com o Camacho. O Camacho é um jogador que sai mais para o jogo, que tem mais o passe, a posse de bola. Então a gente optou pelo Léo. A partir do momento que nós saímos perdendo, né, eu não vi mais a necessidade de a gente ficar um jogador de marcação. Então eu tinha que ter a bola para jogar e o jogador que tem uma qualidade para fazer isso é o Brian. Então a gente atrasou, puxou um pouco o Brian para ficar ali junto com o Nicola e colocamos mais um atacante para que a gente pudesse preencher a área. No primeiro tempo nós tivemos algumas chances e a bola passando ali. Aí a nossa intenção era preencher um pouquinho mais a área e ter realmente mais um jogador para poder finalizar, que foi o caso do Igor, né? Mas infelizmente nós não concluímos do jeito que a gente esperava. Professor, no segundo tempo o senhor viu que o Gilson Kleiner coloca 3 zagueiros, 3 volantes e o senhor fica com 2 atacantes. Precisava daquele homem articulador que o Brian não estava conseguindo ser esse cara. E aí o senhor coloca o Naninho, já na reta final do jogo. Por que o Naninho não entrou antes para dar aquela mobilidade, aquela movimentação no meio de campo, pressionar tanto o Igor Bahia quanto o Thiago Marques? Olha, é questão assim de ponto de vista, porque o Brian é um jogador que ele pode articular, nós ficamos praticamente com um volante só, com ele para poder criar ali. É um jogador que tem essa criação, muita qualidade para fazer o passe e a gente tentou, até aonde a gente viu que realmente ele poderia ajudar, porque o Brian é um jogador que às vezes ele some do jogo, mas numa jogada ele decide o jogo. Então a gente fica esperando essa jogada dele, né? Quando a gente viu que realmente não iria acontecer, aí a gente trocou, né? Tiramos um atacante, porque com a entrada do Naninho a gente precisava também ter alguém para ele enfiar a bola. Com 2 jogadores dentro da área, lá fixo dentro da área, a gente não ia ter esse espaço. Então a gente puxou, tirou o Thiago para que o Naninho pudesse ter um pouquinho mais de espaço para encontrar um dos nossos extremos, tanto o Robinho como o Cachoeira, né? Então são coisas que a gente pensa assim, às vezes acontece, às vezes não, né? Mas a intenção foi essa. Professor, faltam 3 rodadas para o término dessa primeira fase. Vocês perderam uma posição. Qual o tamanho dessa frustração, já que vocês podiam se desgarrar, chegar ali na 6ª posição e terem caído para a 9ª posição aqui, faltando essas 3 rodadas? Os jogadores estavam realmente muito chateados, o time não esperava essa derrota, mas são
coisas que acontecem, né? Dificuldade de percurso, mas a gente tem que levantar a cabeça. Temos 2 jogos em casa, mesmo sabendo dos 2 times que a gente vai enfrentar, que é o Ituano e a Ponte Preta, mas nós temos condições de vencer, né? Então é isso que a gente tem que ponderar para os nossos jogadores, porque é com eles que a gente vai sair e a gente vai chegar lá, pode ter certeza disso, nós vamos classificar. Professor, quando eu tive na entrevista lá no Rio com o senhor, você pontuou a questão sobre contratações, né? Você visualizava algumas peças que poderiam chegar no CSA. Dentro do jogo do Vasco, até agora o Itabaiana, o que é que teve de movimentação? O senhor solicitou mais peças? Você acha que o setor ofensivo, defensivo, qual análise você traz nesse momento para o que o CSA precisa para essa reta final? Olha, difícil agora, depois de uma derrota, a gente ficar falando em contratações, mas é claro que a gente ponderou, eu tenho certeza que a gente precisa, pelo menos 2 peças, uma no sistema defensivo e outra no ofensivo. Então, 2 peças que possam chegar e realmente ser diferencial. Não adianta a gente contratar por contratar, ser mais um para chegar aí. Então, isso que eu falei para a diretoria e a gente está buscando, né? Não é muito fácil o momento. Os jogadores que a gente quer estão tudo empregado, é difícil sair. Então, como eu falei, existe jogadores, existe, mas talvez igual, um pouquinho melhor. Isso aí não é o que vai ser o diferencial para a gente. Tem que chegar a 2 jogadores realmente acima da média para que a gente possa contar e ter realmente um reforço grande. Professor, só para passar aqui, por favor, esse fone, rapidinho, só para passar aqui o Arné, por gentileza, você queria fazer uma pergunta? Faz uma pergunta aqui ao nosso professor, ele está com o fone aqui. Um abraço para você. São jogos decisivos. Qual o lado emocional que o senhor hoje coloca dos jogadores do CSA, desse clima que vocês estão vivenciando para essas partidas que o CSA ainda tem, principalmente 2 jogos em casa, em busca dessa vitória? Como é que se encontra esse vestiário do CSA hoje diante dessa derrota, Márcio? Boa noite. Boa noite. Técnico Márcio Fernandes. Hoje realmente o time está muito chateado, não esperava por essa derrota, mas amanhã a gente já tem que virar a chave, não dá pra gente, esse jogo não volta mais, então nós temos que pensar já no Ituano, para que a gente possa fazer o nosso dever de casa, ganhar e entrar de novo no G8. Técnico Márcio Fernandes, voltando agora aqui para a coletiva presencial, agradecer a compreensão dos colegas, né, que a gente está gentilmente aqui presencialmente, respeitar também esse momento. O CSA agora tem 2 duelos dentro de casa, mas na verdade são 3. Você falou que como um time como o CSA não tem como priorizar a competição. Tem Copa do Nordeste também. Como é que você concilia isso? E também como é que você recupera o emocional desse grupo, né, depois de uma derrota dessa? Olha, são jogadores acostumados a viver momentos dentro do futebol. O CSA começou muito bem a competição, chegou num ápice da competição, depois caiu, como qualquer time, é difícil você manter do começo ao fim uma regularidade. O time caiu e agora a gente tem que voltar a subir de novo, e é o momento, né? É o momento de a gente poder subir e aí conseguir o acesso. Só lembrando, o campeonato passado, o Remo ficou fora, às vezes até em situações de rebaixamento. No final deu uma arrancada e acabou tendo acesso. Então, é nessas coisas que a gente tem que se espelhar, passar para os jogadores que são fatos, que aconteceram, para que a gente possa acreditar que tudo é possível ainda. Já conseguiu dar uma identidade do que o Marcos Fernandes pensa nesse time ou ainda está naquela transição de comando? Não, sempre é difícil com pouco tempo, né? A gente ainda está realmente conhecendo o plantel, conhecendo alguns jogadores. Às vezes o jogador treina bem, aí você coloca aí no jogo, o jogador não vai tão bem. Mas são coisas que a gente tem que passar desse jeito. A gente tem que trocar pneu com o carro andando, não tem como. O tempo é curto, né? Não dá para a gente esperar muito. Então é dessa forma que a gente vai indo. Entrou bem, está com a chance. Se não entrou mal, vai ter que ir para o final da fila. Não tem como a gente ficar esperando, porque o tempo é curto. Professor, para terminar, o CSA precisa de um padrão de jogo.
e a gente vê relampejos de alguns atletas como Cachoeira, como Braia, como Naninho, como Baianinho. O padrão de jogo do professor Márcio Fernandes vai chegar quando? Quando é que a gente vai ver um CSA triangular no meio de campo, fazer o Braia jogar a bola nas costas da zaga, uma jogada brilhante, cavar uma falta ali em frente à grande área? Eu não estou falando, por favor, professor, não entendo que eu estou falando do trabalho do professor Márcio Fernandes, mas a gente sente uma falta de um CSA que trabalhe mais a bola no meio de campo. Então eu estou perguntando dessa forma, quando esse CSA pode aparecer para a gente, dar guarda-graça nessa reta final de 3 jogos decisivos, professor? Olha, o time tem alguns momentos dentro do jogo que realmente mostra tudo isso que você está me falando. No jogo contra o Botafogo, nós fizemos 20 minutos de muito bom futebol, mas aí o time não conseguiu manter aquilo, né? Então isso a gente está trabalhando, buscando um pouco mais de conhecimento dentro do plantel. A gente já começou alguns jogos com o Brian e com o Naninho, que são 2 jogadores que articulam bem ali no meio. A gente perde um pouco de intensidade. Então a gente vai ter que achar uma forma aí para que a gente possa ter esses jogadores que possam, né, teoricamente, ser o diferencial da equipe. Marlon, vamos encerrar? Quer fazer a última pergunta, professor? Se ele puder, eu quero. Sim? Se Tá, ele claro. ele Então vamos lá, pode? última pergunta. Ele precisa ir embora. Vai estar pronto a partir de agora, Marlon. Márcio, boa noite. Parabéns Boa pela noite. entrevista. A gente visualiza, e você respondeu praticamente a minha dúvida, que era essa questão do entendimento do elenco. Hoje a única crítica que eu fiz é que você tirou o Brian e colocou o Silas, não colocou o Naninho naquele momento. E aí faltou você explicar, para eu tirar essa dúvida. Naquele momento, a entrada de um volante e não do Naninho no lugar do Brian, para manter aquela mesma estrutura que você pensou. Então, quando eu optei pelo Silas, eu comecei a visualizar que a gente estava trabalhando a bola, criando um espaço bom para finalizar de fora da área, mas não tinha esse jogador para finalizar. Aí comecei com o Silas para ver se a gente conseguia com ele, né, finalizar. O gol do Botafogo, se vocês lembrarem, foi um chute do Silas de fora. A gente acreditou que ele pudesse ter essa bola e ele teve realmente umas 2, 3 chances, mas hoje ele não acertou esse chute no gol. Chutou realmente umas 3 bolas muito longe do gol e aí acabou não acontecendo o que a gente tinha pensado. Tentamos com o Naninho depois, para que ele achasse um passe para a velocidade de Robinho, de Cachoeira, e para isso eu tinha que tirar um homem da área, porque estava muito congestionado ali. Então foi essas as ideias que a gente teve, mas infelizmente não surtiu efeito. Obrigado, professor. De nada. Valeu. Será que o fone? Valeu. Obrigado, professor. Obrigado à assessoria de imprensa também do CSA. Bom, Marlon, Orlando Batista, agradecer a assessoria de imprensa do CSA, o pessoal veio conversar com a gente, o técnico veio conversar com a gente. Alguma dúvida a mais, Marlon e Orlando? E o Arner? Well, estou satisfeito. Não sei se você vai ter mais alguém para falar depois, porque eu preciso, inclusive, encerrar o trabalho aqui pela nossa Rede Gazeta de Rádios para a gente continuar com o nosso YouTube. Se você já terminou seu trabalho, você é quem diz aí, grande Wellington. Só dizer que quando a gente faz o trabalho aqui, a gente faz com todo respeito às outras rádios também que vêm para cá. E a partir do momento que eu coloco o fone no ouvido do Márcio Fernandes, eu escuto amigos da outra rádio dizer que era sacanagem minha. E eu falo aqui com muita tranquilidade, não é sacanagem. Respeito também a outro profissional, que é um cara gigantesco, que é o Arne, que não pode estar aqui, mas também merece fazer uma pergunta, uma simples pergunta. Então, amigos, não é sacanagem minha. É um trabalho que todos nós precisamos nos unirmos. O Rádio Alagoano ele precisa ser respeitado e não ser sacaneado. Então não houve sacanagem minha ou da Gazeta. Pelo contrário, esse microfone aqui é um microfone que respeita a imprensa alagoana, que respeita os profissionais. O amigo que estava aqui, o Severo, que também viaja, sempre está viajando e eu estou viajando. E quantas vezes eu precisei do Severo e o Severo de mim, e a gente sempre se ajuda com o cabo, a internet, o microfone, enfim. Então,
por favor, menos e vamos ser mais profissionais. Sacanagem não existe, existe companheirismo e respeito acima de tudo. Marlon, um grande abraço. Orlando, um grande abraço. E amanhã, conto comigo. Vamos para cima, CRB e Atlético, a gente vai estar juntos. Valeu, Edson. Grande abraço, Edson. Parabéns pelo trabalho gigante, como sempre. Marlon Araújo, o que ouviu do técnico da equipe do CSA, Marlon? Eu vi um técnico que fez o diagnóstico correto, mas aí eu pensei duas coisas da fala dele. Ainda estou conhecendo o elenco e tem muita gente que performa no treino, eu coloco para jogar e não performa da mesma forma.